O Palmeiras finalmente encontrou o seu time ideal. Esse é o time ideal do Palmeiras pra mim, a formação do Palmeiras que tá jogando muito bem nesse pós-Copa, muito por causa disso aqui, ó, desse quarteto de meio campo. Quando o segundo atacante baixa pra esse quarteto de meio campo, e aí você tem Marlon, Arias, Andreas e Maurício, esse time fica muito forte, cara. E vou falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ó, o Maurício aqui, ele tá na vaga do Flaco, tá? E o Sousa tá na vaga do Vitor Roque. Vou falar pra vocês, hoje, Vitor Roque e Flaco vão ter que comer grama pra voltar pro time titular. Porque a dupla Maurício e Sousa estão jogando muito bem e fazem muito sentido para esse tipo de jogo do time. E digo mais, o Vitor Roque pode ser até que consiga essa vaga. O Flaco vai sofrer mais, eu acho, hein? Porque o Maurício, ele tá fazendo uma função aqui que é a mesma do Flaco e o Maurício faz essa função melhor do que o Flaco Lopes. E eu vou mostrar aqui para vocês e aí depois eu vou querer saber a opinião de vocês, ó. Essa é a formação do jogo contra o Vitória. Aliás, essa é a formação que o Palmeiras vem jogando no pós-Copa, né? Mas no jogo contra o Vitória foi exatamente essa escalação. E tem um detalhe, né? Em relação à escalação que pegou o Curitiba, o mesmo trio de zaga, mas com uma diferença, né? O Palmeiras teve na estreia pós-Copa o Kelvin, depois no segundo jogo teve o Giai, e ambos foram mais ou menos, o Kelvin acho que foi melhor que o Giai nessa função, mas o Palmeiras não tinha a possibilidade de ter o Alan, né? O Alan estava suspenso por 2 jogos. E eu acho que o Alan é o titular dessa função em ponto final. Eu tinha até essa informação de que o Abel estava preparando esse time com o Alan, e quando não for o Alan, aí pode entrar o Kelvin, que é um lateral mais ofensivo aqui, e que o Giai tá treinando aqui, ó. A informação que eu tive é que o Giai tá treinando nessa vaga do Murilo, para ser esse terceiro zagueiro. Ele jogou aqui contra o Atlético Mineiro porque não tinha outro de fato, porque Alan suspenso, Kelvin suspenso, então o Giai tá sendo testado aqui. E aqui, desse lado, a dupla que compete é Alan e Kelvin. E pra mim tá legal assim. Então, pra mim esse é o time ideal do Palmeiras e eu vou explicar o porquê. O Palmeiras nesse 3-5-2, ele pra se defender, a gente já fez até uma análise sobre isso, é muito fácil, né? O Murilo defende como lateral direito, Gomes baixa, Barbosa baixa, Piquerez fecha na segunda linha. E aí você tem o Arias marcando como ponta, o Marlon, Andreas e o Alan marcando como ponta. O Palmeiras se defendendo, ele é o 4-4-2 que a gente conhece, com os 2 pontas e com o Maurício sendo esse segundo atacante que às vezes baixa aqui para puxar contra-ataque, com o Sousa atacando a profundidade. Só que na construção, que a gente sabe que o Abel usa uma saída 3 e tudo mais, tudo isso fica muito mais azeitado, porque a saída 3 não precisa fazer gambiarra, não precisa baixar o Marlon Freitas, porque você já tem 3 zagueiros, então você já tem o Barbosa, já tem o Gomes e você já tem o Murilo. O Piquerez acaba subindo e aí ele bate de frente com o Arias, e isso soluciona aquele problema que a gente sempre falava do Arias, que é, pô, ele tá jogando muito pela ponta e o Arias ele precisa participar mais do jogo por dentro. Então como o Piquerez sobe e ele bate com o Arias tem que dar um passo pra dentro. Quando ele dá um passo pra dentro, o Marlon dá um passo pra dentro, o Andreas dá um passo pra cá, você forma um trio de meio campo. E aí o Alan vira esse ala pelo outro lado. Quando você monta esse trio de meio campo, você tem 3 jogadores muito técnicos. E aí você pega aquela dinâmica de que o atacante vai no espaço e o segundo atacante baixa para jogar, você acaba tendo isso aqui, ó, um losango de muito controle de jogo. Você tem o Alan aberto de um lado para um x1 e o Piquerez para a inversão do corredor. E por dentro você tem 4 jogadores muito técnicos. E já já eu explico porque que eu acho que o Flaco pode acabar perdendo a posição de titular pro Maurício justamente por causa dessa forma de jogar. Mas eu separei um lance aqui, que é o seguinte. Palmeiras construindo. Olha só como você tem o losango. Marlon, Maurício, Andreas e Arias. Nesse momento, o Andreas está como a ponta do losango e o Maurício está pelo lado. Isso muito pela movimentação. O Maurício saiu para buscar jogo, o Andreas ocupou o espaço dele. Normal, isso acontece. Vai ter hora que o Maurício vai vir na do Marlon, o Marlon vai cair pelo lado, porque isso é normal, ocupação do espaço. Mas aqui você vê os 4 muito juntos. O losango do Palmeiras muito junto. Só que são caras muito técnicos e cuidam muito bem da bola. E aí você vê o quê? 6 jogadores do Vitória para marcar eles. Você precisa de muita gente pra marcar esses caras. Porque se ficar 4-4, eles vão engolir, pô. Então os caras começam a dobrar em alguns jogadores do Palmeiras. Então você tem 4 jogadores do Palmeiras pra 6 do Vitória. E isso vai ser sempre. Os caras vão sempre dobrar ali pra cima desse meio campo do Palmeiras. E é aí onde tá o segredo desse Palmeiras pós-Copa, que eu tô achando muito interessante. O Palmeiras atrai todo mundo pro meio campo, e aí você tem o jogo pelo corredor. E aí tá o segredo. O Kelvin por ali, ele vai saber cruzar e tal, ele apoia um pouquinho melhor que o Giai. O Giai já tem uma dificuldade mais no apoio. Agora, quando você tem o Alan, aí você traz todo mundo pro meio para deixar o Alan numa situação de 1x1. Então aí a isca tá garantida. Olha só como a gente volta esse lance, o Vitória tem 2 escolhas. Ou ele vai
marcar com pouca gente no meio, se o Vitória marcar com pouca gente no meio, o que o Palmeiras faz? O Palmeiras constrói por dentro, mano. Se o Vitória não vier com 6 jogadores aqui, o Marlon já conecta esse passe no Andrés, o Andrés já tá no entrelinhas. Então o Vitória, pra bloquear esse jogo por dentro, ele tem que aglomerar uma galera. Só que se você tem muita gente por dentro, você tem pouca gente no corredor. E aí você deixa exatamente a isca, que é o Alan no corredor, no 1x1 contra o jogador do Vitória. Aí, se o Alan quiser, ele atropela esse cara na velocidade, pô, no drible. Porque o Alan é o cara do 1x1. Mas olha só, nesse lance não acontece isso. Ele traz pra dentro. Eu já falei sobre isso num outro vídeo. O Palmeiras tá fazendo isso muito bem, que são os movimentos complementares. Olha como o Maurício ataca o espaço. Quando ele ataca o espaço, ele vai levar a marcação. E no espaço que ele ataca, ele gera um novo espaço pro Marlon vir buscar. Movimentos complementares. Um rompe e um aproxima. Isso aí é a base para você ter controle de jogo. O Alan vai trazer para dentro e ele vai conectar esse passe aqui, ó, no Andrés. E aqui tá um outro conceito que eu já falei no vídeo recente que o Palmeiras melhorou, que é o de terceiro homem. Ao invés de você tocar direto no Marlon ali, você faz uma tabela com um cara que vem para escorar. Então, o Alan é o primeiro homem, o Andrés é o segundo homem e o terceiro homem é o Marlon. Seria mais fácil pro Alan ter soltado essa bola direto no Marlon, né? Olha só. O Alan vai trazer pra dentro, ó. É só tocar no Marlon. É só tocar no... Não é simples. Tocou no Marlon, tá resolvido. Pra que ele vai ter que fazer todo esse... vai perder tempo, entre aspas, tendo que tocar pro Andrés tocar pro Marlon, sendo que é só tocar pro Marlon. Aí que tá o detalhe. Quando ele toca pro Andrés, olha como o Marlon já tá se projetando, né? Olha o que os jogadores do Vitória fazem. Os jogadores todos, os 4 que estão aqui na linha de meio, os 4 estão olhando pro Andrés. Então a jogada do terceiro homem é justamente para isso, porque o segundo homem ele vira a atração principal do meio campo ali. Os caras passam a prestar atenção nele como se o jogo fosse com ele, só que é pro terceiro homem, que é o Marlon Freitas. Então esse movimento, essa dinâmica de terceiro homem, ela não é para atrasar o jogo, pelo contrário, é para mudar a percepção da defesa dos caras, é para distrair os caras acharem que o jogo é com o Andrés, quando o jogo na verdade é com o Marlon Freitas. Isso é uma isca também. E aí ele faz, né, a parede pro Marlon. Ó, a quantidade de jogador olhando pro Marlon. O Marlon aqui, ele ia pifar, ele ia colocar o Maurício na cara do gol, tá? E o Marlon é muito bom nesse passe. Maurício que já tinha passado lá atrás e ficado livre, né? O que acontece? O Marlon erra o passe. Tudo bem. Mas aí vem o efeito dominó. Quando você atrai muita gente, porque tem muito jogador bom no meio campo do Palmeiras, ele vai atraindo marcação. Se atrai muita gente para um bloco, você gera o quê? Espaço no corredor oposto. Então olha a liberdade que tem o Piquerez. O Marlon poderia até, ao invés de tentar o passe do Maurício, virar o jogo no Piquerez. Ele tentou o passe forçado no Maurício, mas ainda assim, olha o espaço que tem o Piquerez no corredor oposto. O Murilo percebe isso, tenta o passe, ele erra o passe, ele coloca atrás pro Piquerez, e aí o Palmeiras vai rodar a bola. Roda a bola, 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 e chega nessa situação. Os conceitos que eu expliquei, ó, movimentos complementares, que tinha acontecido há alguns segundos atrás, o Palmeiras faz isso de novo. O que eu tô falando o Palmeiras tá o tempo todo com essas dinâmicas. Não é esporádico, é o tempo todo. Rodou um pouquinho a bola, vamos de novo. Movimentos complementares. O Alan tá atacando o espaço e o Maurício tá vindo para receber. Isso aí bagunça a defesa dos caras, certo? O Maurício vai tocar o Murilo no Maurício. E aí, nesse caso, como foi mais rápido, não deu tempo da defesa do Vitória se reorganizar. Vocês viram como naquele lance anterior, a defesa do Vitória já tava toda aqui. Só que o Palmeiras rodou, não deu tempo deles organizar de novo, mano. Porque é muito cansativo correr atrás desse time do Palmeiras. E aí, ó, a situação que ficou aqui pro Alan. Muito fácil pro Maurício pifar o Alan recebeu, tentou o cruzamento, e aí olha como se repete. Corredor oposto livre, igual aconteceu antes, o mesmo ciclo de movimentos complementares. Dessa vez não teve o jogo com o terceiro homem, mas terminou no corredor oposto livre. E dessa vez o Piquerez conseguiu pisar na área para finalizar. Aqui, ó, ele é travado. Mas vocês entenderam a complexidade desse lance? Vocês entenderam a complexidade desse lance? O quão bem treinado tá o Palmeiras no pós-Copa? Se a gente vai ganhar as coisas ou não, eu não sei. Mas vocês entenderam o quão bem o Palmeiras está treinado para trocar passe, para controlar o adversário, para acelerar na hora certa, em vez de ser aquele time que toda hora tenta acelerar e fica perdendo a posse? Cara, o time do Palmeiras pós-Copa tá me agradando demais no que é o tipo de futebol que eu gosto. Claro que aí é a questão de gosto, mas eu gosto disso, cara. Aproximação com os jogadores que o Palmeiras tem. Pausa para hidratação! E aí, meu cacto, já bebeu sua água hoje? Tem que se hidratar, tá bom?
cuida da sua saúde, eu quero você muito bem saudável, tá? Aproveita essa pausa para hidratação aqui, já deixa o seu like e o hype para apoiar o canal, e eu quero um comentário seu também aqui sobre o vídeo, mas eu te apresento a Covil Store. O link tá aqui na descrição, tá bom? No Covil Store você recebe as melhores ofertas de produtos de diversos segmentos, tá bom? Se você é criador de conteúdo, tem uma lojinha específica lá só para produtos que vão te ajudar a produzir conteúdo, microfone, luz, teclado, PC, o que precisar. Tem lojinha de artigo esportivo, camisa, bola, camisa retrô, que eu gosto muito, tudo na Covil Store. Segue aí com o vídeo. E aí, quando a gente olha pro campinho, é o que eu digo pra vocês. Por que que eu acho que o Maurício tem grandes chances de ganhar a vaga do Flaco Lopes? Porque aqui a gente sabe que o Maurício e o Sousa, eles estão ocupando espaço pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes. Só que o Vitor Roque, ele vai fazer isso que o Sousa faz, que é atacar o espaço. A função desse atacante que é o Sousa é simples. É você atacar o espaço para cansar a linha de defesa. Ou você vai receber o passe ou você vai empurrar a linha. Eu acho que o Sousa faz isso bem. E o Vitor Roque também faz isso bem. O Sousa tá bem? Tá, mas o Vitor Roque, se ele pegar um pouquinho de ritmo, ele vai fazer isso bem. Agora, a função do Maurício, ela mudou. Porque quando era o Flaco Lopes naquele 4-4-2 anterior, o Flaco Lopes, ele tinha a função de quê? De baixar pra jogar e já girar e acionar o Vitor Roque. Era muito isso. Só que nesse novo Palmeiras é diferente. O segundo atacante, ele não tá tendo essa função de girar, ele tá tendo a função de vir jogar aqui, ó. Ele tá vindo com essa função, ó, de vir aqui tabelar com os caras. Dá a opção aqui, pum, tocou, aproximação, ocupa esse espaço. É essa a função desse segundo atacante do Palmeiras, igual tava naquele início da jogada. Então eu não vejo tanta capacidade no Flaco Lopes de fazer essa função igual o Maurício chega a fazer aqui. E tudo isso para você aglomerar o time adversário e conseguir essa inversão pro Alan pegar num x1 aqui. Obviamente, o time dos caras vai baixar, o Palmeiras vai se aproximar aqui, a jogada vai acontecer, pum, 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 e vai parar no Piquerez lá do outro lado, com liberdade, ou para cruzar, ou para chutar, ou seja o que for. Então esse Palmeiras pós-Copa, para mim, ele se desenha assim. Ele se desenha um time que tem o Maurício fazendo esse segundo atacante, e tem, acho que o Vitor Roque fazendo o ataque. Eu acho que o Vitor Roque vai conseguir a vaga de titular. O Flaco Lopes, sinceramente, eu não garanto. Porque o Maurício no pós-Copa, ele tá sendo um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, cara. Ele tá dando muita fluidez pro jogo do Palmeiras. E vocês viram, quando o Flaco Lopes entrou em campo, ele perdeu um monte de posse, pô. Porque ele domina a bola, ele gira, ele quer resolver sozinho. E o Maurício não é isso, cara. Ele é o cara de 2 toques. Vem, recebe, toca, ocupa espaço, se movimenta, às vezes rompe uma linha sem nem receber a bola, só para gerar um espaço. Eu acho que o Maurício é muito inteligente nesse jogo. E aí vocês estão falando aí do chat, o Paulinho consegue fazer essa do Maurício? Acho que sim, mas eu acho que o Paulinho, ele tem totais condições de brigar aqui também, ó. Porque no Galo, o Paulinho fazia essa função. Então assim, eu não vou me surpreender se a dupla de ataque do Palmeiras para essa reta final for essa, Maurício e Paulinho. Eu não vou me surpreender, porque eu acho que o Paulinho, ele vai fazer a mesma coisa que o Vitor Roque faz, mas quando precisar baixar, ele vai baixar também e vai gerar jogo. Num time de tanta aproximação, eu acho que essa é a dupla ideal do Palmeiras. Pra mim é isso aqui. Pra mim esse é o time ideal do Palmeiras pensando nessa forma de jogar, mas obviamente quero saber a opinião de vocês. E tem uma coisa também, né? Porra, que elenco forte que o Palmeiras tem, velho, com todo mundo pronto, velho. Pelo amor de Deus, velho. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre. Entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!